Na segunda parte do nosso estudo sobre as ondas mecânicas, nós estudamos o fenômeno da interferência. Nessa figura representamos três situações. Observe que na primeira figura, item A e D, as ondas estão em fase, ou seja, as ondas se superpõem completamente uma sobre a outra, significando que nesse caso nós temos uma interferência construtiva e a onda resultante será a soma algébrica das ondas y1 e y2. Então, nesse caso, você vê que a amplitude da onda resultante é maior do que a componente das outras duas ondas. No quadro do meio, nós representamos uma situação completamente inversa. Aqui você observa que enquanto a onda y1 cruza com a onda y2, elas fazem em sentidos contrários, ou seja, a amplitude da onda y1 está voltada para cima, enquanto que da onda y2 está voltada para baixo, de modo que quando elas se somam, nós temos simplesmente uma amplitude igual a zero. Então, nesse caso, dizemos que nós temos uma interferência destrutiva. Já a última figura, a figura 3, temos uma situação intermediária. Essa interferência ela nem é completamente construtiva, como no caso da primeira figura, em que a amplitude da onda resultante é a soma algébrica e tem o seu valor máximo, nem o caso da figura do meio, em que a amplitude da onda resultante é completamente igual a zero. Aqui nós temos uma situação intermediária, né? E como essa é uma soma algébrica que vai levar em consideração o sinal da onda, aí você vê que quando eu somo num ponto, o y1 está positivo e o y2 está negativo, e aí a onda resultante ela tem um valor menor do que as componentes das duas ondas. Que estamos considerando que essas duas ondas elas possuem a mesma amplitude. É exatamente sobre este tema que vamos apresentar a nossa simulação com o FET. Nós vamos mostrar o que acontece quando duas ondas de mesma amplitude, vamos considerar que as duas ondas têm a mesma amplitude, elas se somam. Bom, agora vamos mostrar através do simulador FET a interferência de duas ondas. Para isso, vamos considerar, como mostrado aqui na nossa tela de simulação, duas fontes de onda sonora e um ouvinte que vai se movimentar neste ambiente. Eu vou colocar aqui a ajuda. Você observa que nesse momento eu estou com frequência, ou seja, não estou emitindo nenhuma onda, eu estou com frequência zero e amplitude também zero, então nenhuma onda está sendo emitida, as duas fontes não estão emitindo ondas. E uma característica dessa simulação é que eu posso movimentar esse alto-falante na vertical, ele pode ser movimentado para cima e para baixo, e eu posso movimentar o ouvinte em todas as direções. Lembra que na primeira situação que discutimos, que nós mostramos a simulação de ouvir uma única fonte, o nosso observador se movimentava da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas aqui no caso ele se movimenta nessa direção, pode movimentar na direção vertical, para cima e para baixo, mas também ele pode andar em qualquer direção. Plano XY ele pode andar em qualquer direção. Então vamos colocar o nosso observador nessa posição, vou ocultar a ajuda e vou colocar uma frequência de 1000 Hz, vou colocar a frequência máxima da fonte e vou colocar uma amplitude máxima também. E aí você observa que os dois alto-falantes já começam a emitir ondas, e de modo que você vê que existe uma região em que essas ondas vão interferir, produzindo um padrão de interferência, onde você vê que existe pontos onde eles se superpõem completamente, interferem construtivamente, e pontos onde eles interferem destrutivamente, formando esse padrão mostrado na figura. No curso de Física 4, nós veremos trabalhando com luz e mostrando que existe um padrão de interferência que será estudado naquele momento. Bom, agora eu vou
colocar o áudio e procurar posições em que esse ouvinte ouvirá um som mais intenso e posições em que ele não ouvirá o som, ou seja, no momento em que existe uma interferência completamente construtiva e no momento que existe uma interferência completamente destrutiva. Então vamos lá. Observa que nesse ponto eu encontrei uma posição em que existe uma interferência completamente destrutiva. Tivemos um momento em que essa interferência era destrutiva, mas parcialmente, onde a intensidade do som era muito pequena, e também encontramos ponto em que a interferência era muito intensa. Mas essa posição aí, você tem que as duas ondas se superpõem completamente fora de fase, dando uma interferência destrutiva. Então, esse é um fenômeno que caracteriza um movimento ondulatório, né? As ondas interferem e interferem de duas maneiras, ou interferem construtivamente ou interferem destrutivamente. Então vamos mudar mais uma vez, saindo dessa posição, menor que seja o meu deslocamento. Viu, por menor que fosse o meu deslocamento, eu já tinha uma interferência construtiva. Observa que aqui encontramos mais uma vez um ponto em que existe uma interferência construtiva. Se essa figura fosse maior, nós tivéssemos uma ampliação maior dessa figura, poderíamos determinar com mais facilidade as linhas de nós, e as linhas diante de nós são mais fáceis, porque saindo dessa linha um pouco para a esquerda ou para a direita, nós temos uma interferência que deixa de ser completamente destrutiva. Agora vamos mostrar uma outra situação. Lá na nossa discussão das ondas mecânicas, mostramos que esse tipo de fenômeno acontecia devido à reflexão. Por exemplo, quando a gente jogava um pulso em uma corda e esse pulso se propagava e encontrava uma parede, esse pulso voltava e invertia, né? E existia o pulso que vinha seguindo a ele poderia interferir também construtiva ou destrutivamente. Vamos mostrar essa situação da interferência por reflexão nessa simulação a seguir. Então, o sistema é esse. Aqui inicialmente eu coloquei as condições de zero, não tem nenhuma onda sendo emitida por essa fonte, né? E eu posso fazer algumas coisas. Aqui tem os controles, obviamente aqui eu posso aumentar a frequência e a amplitude, e aqui eu posso dar uma inclinação nessa reta, como também eu posso aproximar e afastar essa reta da fonte. Então é aqui como se fosse uma parede, e eu posso modificar a direção dessa parede colocando numa posição até horizontal, e não sei para que serviria bem isso, mas quase horizontal. Aqui não ia fazer muita diferença, e posso colocar numa situação vertical e numa situação intermediária colocada aqui nessa posição. Vamos inicialmente considerar essa situação aqui. Depois eu vou modificar até ela chegar na vertical.
Eu também posso gerar pulsos em vez de uma onda contínua. Então aqui eu posso emitir um pulso e ver o que vai acontecer. Vou colocar para funcionar o programa. Também eu não dei nenhuma frequência, eu vou colocar uma frequência grande. Aqui eu vou emitir pulsos. Basicamente ele criou as ondas contínuas, mas agora eu vou emitir um pulso. Então eu vou demorar um certo tempo para que esse pulso se propague, apenas um pulso. Emitir um pulso, observa que ele está se propagando aí no espaço, refletiu na parede. Eu agora emito outro pulso. E se eu quiser gerar uma onda, eu tenho que ficar movimentando esse botão aqui, ó. Emitir, 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 emitir. Então é assim que uma onda é gerada. O agente externo está fazendo com que seja emitido pulsos através do meio ambiente. E quanto mais rápido eu movimentar esse botão, menor será o comprimento, a separação entre duas frentes de onda, como você pode observar aqui nessa situação. Então você observa que essa onda, esse pulso que chega, bate na parede, reflete e vai interferir com o outro pulso que chega. Vamos voltar para a situação contínua da geração de ondas, que fica muito mais fácil, a gente tem que ficar, e vou diminuir a frequência para que a gente obtenha uma visão melhor do fenômeno. Você observa que existe, após ser refletida, é como se nessa parede fosse gerada uma nova onda, e essa onda, quando interfere, quando encontra com as ondas que são provenientes da fonte, elas interferem e aí formando esse padrão de interferência. Agora vamos modificar a posição da parede. Coloquei a parede nessa posição e vou afastá-la para a gente ter um efeito melhor. Eu vou aumentar a frequência, para vocês vão ficar bem melhor, até, e a amplitude também das ondas. E aí você tem o efeito da interferência. Então, aqui simplesmente para você ter o padrão de interferência, eu posso aproximar, para ter um efeito melhor, eu posso aproximar a parede da fonte, e aí você observa perfeitamente onde nós temos a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Bom, então essa simulação que eu fiz agora é para mostrar o que a gente vai discutir, qual a condição que você deve ter para ter a interferência construtiva ou destrutiva em instrumentos musicais, por exemplo.